Meu amigo, o que aconteceu hoje em Anfield vai ecoar por muito tempo nos corredores do Santiago Bernabéu. O Real Madrid, o gigante europeu acostumado a transformar noites de Champions em espetáculos de imposição e glória, simplesmente não apareceu. E o Liverpool, empurrado por uma torcida ensandecida, fez o que os grandes times fazem quando sentem o rival vulnerável. Mordeu, pressionou e venceu. Um único gol, sim, mas um gol que pesa. O de McAllister aos 61 minutos. Foi o retrato do que foi o jogo. Um Real travado, nervoso, sem brilho. Um Liverpool elétrico, faminto, que jogou como se a vida dependesse daquilo. A verdade é que o placar foi até generoso, porque se não fosse por Thibaut Courtois, o Real teria levado um desastre histórico. O belga simplesmente fez milagre atrás de milagre, especialmente no primeiro tempo. Foram defesas que pareciam humanamente impossíveis, reflexos, saídas rápidas, mãos firmes em chutes que pareciam já comemorados pela torcida inglesa. Courtois segurou o time quando o resto ainda tentava entender onde estava. Mas mesmo um paredão como ele não consegue salvar um time inteiro quando a engrenagem não gira. E aí entra o ponto que realmente deixou o torcedor madridista incomodado: o comportamento do time. Não faltou vontade, mas faltou ideia, faltou alma, faltou aquele Real que olha para o adversário e diz: aqui quem manda sou eu. E isso, para quem conhece a camisa branca, dói de um jeito diferente. Vinícius Júnior até tentou, puxou o jogo, chamou a responsabilidade, arrancou, buscou as tabelas, mas era um daqueles dias em que as coisas simplesmente não acontecem. O drible não encaixa, o passe não sai no tempo certo, o cartão amarelo vem no momento mais inoportuno. Um jogo de frustração. E o semblante dele em campo, olhando para o chão depois de perder uma bola, dizia tudo. E no banco, Xabi Alonso observava tudo com aquele olhar fixo, frio, de quem pensa 100 vezes antes de reagir, mas sente cada detalhe por dentro. O espanhol, que conhece o DNA do clube como poucos, parecia mastigar cada erro do time como se fosse pessoal. E quando o apito final veio, o semblante dele não deixava dúvidas. Ele estava irritado. Irritado com o desempenho, com a postura e talvez até com o próprio planejamento. Nos bastidores, segundo fontes próximas do vestiário, Alonso foi direto e sem floreios com o grupo. A camisa do Real Madrid exige mais do que isso. Jogar bem é obrigação, competir é o mínimo. Essa teria sido a primeira frase dele no vestiário. E quem estava lá diz que o tom era de frustração, não de raiva. Frustração com o fato de que o time não se impôs, de que deixou o Liverpool jogar à vontade e de que parecia aceitar o roteiro como se a derrota fosse inevitável. Xabi Alonso sempre foi um cara de princípios firmes. Jogador cerebral, técnico metódico, ele não suporta ver um time que não pensa em campo. E hoje, o Real Madrid pareceu jogar no automático, sem intensidade, sem coordenação, sem leitura. O Liverpool dominou as transições, fechou os espaços e, quando teve a chance, matou o jogo. Foi o tipo de atuação que dói mais pela forma do que pelo resultado. Porque perder pode acontecer, mas perder sem competir é algo que Alonso nunca tolerou, nem como jogador, nem como técnico. E talvez o que mais tenha incomodado o treinador foi justamente a falta de reação. O time tomou o gol e não mudou a postura. Não pressionou, não tentou virar a chave emocional. Continuou no mesmo ritmo, como se o 1-0 fosse um simples acidente de percurso que o tempo resolveria sozinho. Mas não resolveu. O relógio andou, o Liverpool cresceu, e o Real terminou pequeno em campo, algo que é quase um pecado para quem carrega 14 Champions no peito. Nas arquibancadas, os torcedores ingleses faziam festa, enquanto os madridistas presentes olhavam em silêncio.
Era aquele tipo de silêncio pesado, de quem sente que o problema é mais profundo. Porque uma derrota isolada pode ser só um tropeço, mas o que se viu hoje foi um time desconectado. E Xabi Alonso, que tem sido paciente com o processo de renovação, sabe que certas derrotas servem de alerta. Depois da partida, na entrevista coletiva, ele manteve o tom sereno, mas o conteúdo foi duro. Não fomos nós, não competimos como deveríamos. E quando você não compete em Anfield, o adversário te engole. Isso é o que aconteceu. Não adianta procurar desculpas. Ele ainda elogiou Courtois, dizendo que o goleiro foi a razão de o placar não ter sido mais duro. E sobre Vinícius, foi direto. Ele tentou, buscou, mas quando o coletivo não funciona, o talento individual fica isolado. E o Real não pode depender de lampejos. Precisa ser um bloco, uma ideia. Palavras simples, mas cheias de recado. Alonso, na sua forma mais elegante e fria, deixou claro que o problema não é técnico, é mental. É de postura. Ele cobra mais intensidade, mais presença, mais identidade. E isso talvez explique por que o clima no vestiário foi tenso. Não teve gritaria, mas teve silêncio. Daqueles que falam mais que qualquer bronca. Na coletiva, ele ainda completou com uma frase que pegou de surpresa até os jornalistas mais experientes. O Real Madrid não joga só para vencer, joga para impor respeito. E hoje não impusemos. Foi um recado direto, quase filosófico, mas com um peso que todo madridista entendeu. Alonso não fala muito, mas quando fala, as palavras têm corte. A torcida reagiu de forma dividida nas redes. Alguns entenderam que o processo de reconstrução leva tempo, outros já pedem mudanças. Mas todos concordam em uma coisa: o Real Madrid não pode parecer pequeno. E hoje, em Anfield, parecia. O time não teve a mesma postura dominante, aquela que assusta adversários antes mesmo de a bola rolar. E aí fica a grande pergunta: o que está acontecendo com o Real de Alonso? É só uma noite ruim ou é o sinal de um desequilíbrio que vem crescendo? Ele assumiu o comando com a missão de modernizar o jogo do clube, trazer mais intensidade, mais disciplina tática. Mas, em jogos como o de hoje, parece que o elenco ainda não assimilou totalmente o que o técnico quer. E aí, torcedor, o que você acha? Essa derrota foi só um tropeço ou o alerta vermelho que o Real precisava? Porque se tem uma coisa que o futebol ensina, é que os grandes se definem nas respostas, não nas quedas. E agora, o mundo inteiro vai observar como Xabi Alonso e seu Real Madrid vão responder. Deixe sua opinião nos comentários que o melhor vai ser fixado. Valeu e que Deus te abençoe.